como que você começou Com a evidência? Com a evidência, as Bom, previsões? Quando a gente fala muito em evidência e clarividência, as pessoas têm muita curiosidade de saber e elas também têm muita preconceito. Eu tomo a evidência, a clarividência como meu trabalho, sim, mas também como um dom dado por Deus para ajudar as pessoas. Só que a gente também não pode obrigar as pessoas a acreditar, até porque estamos num país laico, onde cada um acredita no que quer, cada um faz no que quer. Porém, esse dom eu uso para benefício das pessoas. Começou com 7 anos de idade. Foi a primeira visão que eu tive. Aí depois ele estagnou um pouquinho. E com 15 anos foi o ápice. Onde eu comecei a ter muito ataque de ansiedade, muito ataque de pânico, coração acelerado, ansiedade. E eu não sabia o que era. Eu fazia vários exames em psicólogo, psiquiatra. Eu parecia que eu estava sempre em abstinência de alguma coisa, sabe? E os médicos até falaram pra mim, por que tu não faz um teste de, como a gente fala, doping, né? Pra ver se... Não apareceu nada. Por quê? Era uma inconstância que eu tinha de saber... por que eu tinha aquele vazio? Eu não dormia de noite. Eu comecei a entrar em surto psicótico, que a gente fala. Como se fosse uma esquizofrenia. E aí te mandaram pro psicólogo? Me mandaram pro psicólogo, psiquiatra. Aí eu lembro que eu fui no psiquiatra, o médico pegou minha unha e eu tinha feito um desenho geométrico sozinha. Que eu gostava muito de fazer minhas unhas. Na época eu não tinha dinheiro pra ir em salão. E aí o médico disse, bom, uma pessoa que faz desenho geométrico assim não é fora da casa, né? No bom sentido. Ele disse, não, moça, tu é mais inteligente do que eu. Eu cheguei lá, eu sabia todas as doenças. Borderline, esquizofrenia, E ele olhou assim pra mim. Eu falei, não, é que eu gosto de estudar esse tipo de coisa. Me liberou, não tinha nada. Fui no neurologista, fiz tomografia. Olha só a minha cabeça. Na minha cabeça eu tinha um tumor que apertava a massa cinzenta e me dava delírio. Na minha cabeça, porque eu não sabia. Eu pensava que eu ia ter isso. Fiz a tomografia com contraste, nada. Aí depois começou a saga do coração. Coração acelerado. Faz exame, não aparece nada. Eu tô nessa luta até hoje, não aparece nada. E todo esse tempo todo muita angústia. Todo sem esse entender. tempo, muita angústia, sem entender o porquê que passava. Até que eu comecei a aceitar que eu era um canal, né? Como a gente tava conversando, um vaso, onde Deus literalmente ele derrama o óleo e tu vai distribuindo pras pessoas. Que aí se você fala isso pra algum tipo de pessoa, é tida como louca ou Louca, lunática. não, porque É como sempre é que assim. tu... Isso. Como é que tu... Hoje eles, né, eu sou reconhecida, enfim, mas antes, como é que uma pessoa vai entender que uma pessoa de 16 anos pode prever o futuro? Não, primeira coisa, usa droga. Segunda coisa, é louca. Terceira coisa, tá ficando lelé, entendeu? É os demônios que estão atacando. E aí, pra igreja evangélica, né, que o pai e a mãe vieram da igreja evangélica, eu não julgo eles, porque eu amo a igreja evangélica, me criei dentro de uma igreja evangélica, eles diziam que eram os eguns, que eram os obsessores, que eu vou te tirar o demônio do corpo. E eu comecei a me isolar do mundo, porque eu não ia em baile, eu não ia em festa, tipo, nos lugares fechados, eu caía dura, assim, eu desmaiava. E teve uma época também, que eu nunca contei isso em podcast nenhum, eu comecei a ter desmaios do nada. Tipo, eu tava falando contigo, daqui a pouco, paf. E Apagava. aí, apagava do nada, gente. Isso com 16 anos? Com 16 anos. Não, quando eu tinha 17 anos, eu lembro que eu tinha um namorado, eu fui andar de moto com ele. De repente eu caí, eu pensei, meu Deus, já pensou se um caminhão me passa em cima? Nossa, que E perigo. eu comecei, perigoso, e eu comecei a fazer exames, e nada, me reviravam de tudo que é jeito, não achavam nada. Então, bom, deram o diagnóstico, não é psicológico, não é físico, então, gente, é espiritual. E eu comecei a buscar a minha verdadeira essência, aceitar que eu era médium e desenvolver. Senão hoje eu estaria lelé. Mas sozinho você encontrou alguém da mesma vibe de energia que falou, ei, vem cá, você é como a gente. Eu moro em Erechim, Rio Grande do Sul, e eu vou contar também o que eu contei hoje de tarde. Teve um dia que eu saí de casa, eu briguei com os meus pais e saí caminhar, assim, que eu era revoltada porque eu não entendia. E aí teve uma senhora que eu tava num banco sentada assim, mas eu chorava. E ela disse assim, bom, moça, se tu não desenvolver a tua mediunidade, tu vai ficar, ó, 2 caminhos, ou esse ou esse. E aí ela disse assim, tu tem que procurar ajuda espírita. Mas eu não tinha nem noção o que era mediunidade, fui criada dentro da igreja, não sabia nada. E ela disse assim, procura fazer isso. E eu comecei a pensar, eu vou fazer. Gente, eu não dormia de noite, os espíritos caminhavam em cima de mim, puxavam meu cabelo, eu levantava roxa, assim, que eles me batiam, sabe? Caramba. E daí não tinha explicação, aquelas manchas, aquelas coisas. Comecei a buscar Deus. Eu disse, bom, Deus, já que tu tem um plano na minha vida, que todos nós temos um plano, eu quero que tu me ajude. Sabe quando tu pega um amigo e tu diz, amigo, senta aqui, vamos conversar, vou te contar, é o que eu tô passando. Eu disse pra Deus, vamos prosear um pouco, que nem fala no Rio Grande do Sul. Que eu não aguento mais, é a minha última tentativa. Sabe quando é a última tentativa? Que tu pensa assim, é a última saída. E aí Deus começou a me mostrar caminhos. Aí dos 15 aos 19 foi um martírio. Eu tinha ataques de pânico, meu Deus, assim eu era um caos.